Bom, o governo de Portugal promete notificar até 18 mil imigrantes até o final de maio, tá, para retornar para os seus países por conta de irregularidades naquele processo de conseguir a residência, né? Aquele processo da AIMA que fizeram as entrevistas, que a gente falou bastante sobre isso por aqui já. Então é o seguinte, eu vou te falar um pouco da minha opinião, o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu sei que ninguém perguntou, mas a única coisa que eu posso fazer é dar a minha opinião, porque tudo é especulação e não é uma opinião que você vai gostar de ouvir, tá? Então se prepara e se você tiver uma opinião contrária, eu te convido a você fazer um conteúdo. Faz um conteúdo sobre, de repente, o que eu falei, a sua opinião, eu divulgo você, eu não quero ser seu inimigo, não tem nada disso, tá? É o seguinte, eu acho que você deve se preocupar sobre viver em Portugal. Eu acho que sim, mas não com isso. Não com essa notificação, não com esse tipo de coisa. Se você está empregado, se você está com um contrato de morada, ou tem um comprovativo de residência, se você fez tudo que eu te ensinei aqui no canal, de tirar o certificado de morada, tudo que eu falei aqui, se você tem tudo isso que eu te falei, eu acho que você não deve se preocupar, tá? Por quê? Primeiro, porque eu acho que isso você não deve se preocupar com essa notificação, na minha opinião. E eu queria saber se você recebeu alguma notificação. Comenta aí também. Como é que tá a sua situação? Você tem trabalho, tem um contrato de trabalho, está com atividade aberta? Como é que tá? Quando foi a sua entrevista? Você recebeu alguma notificação? Comenta aqui pra gente conversar, porque eu não recebi nada e faz quase 3 meses que eu já fui e a maioria das pessoas que eu conheço, até quem fez a entrevista em dezembro, ainda tá aguardando. Então a maioria ainda não recebeu o cartão. A minha prima fez em novembro, só recebeu o mês passado, então tá atrasado mesmo, como tudo aqui em Portugal, você já devia estar acostumado. Mas é o seguinte, eu acho que você não deve se preocupar com essa notificação, mas com outras coisas, a gente já vai chegar lá. Por que você não deve se preocupar com essa notificação se você está tudo certinho aqui? Se você tem trabalho, você tem uma renda, enfim, você tem a maioria das coisas que eu falei aqui. Porque isso, não sei se você reparou, mas vai ter eleição aqui. E se você vê pela cidade, outdoor, se você liga a televisão, a pauta é imigração. Eles acham que o principal problema de Portugal. Acham não, né? Eles descobriram que as pessoas acham que o principal problema de Portugal é a imigração. Por isso eles estão batendo nessa tecla direto, principalmente a direita. Tá? O partido atual do Montenegro, que não era essa pauta, nunca foi essa pauta deles, mas eles descobriram que isso gera voto que eles estão disputando com o Chega, que sempre bateu nessa tecla. Por que, que eu acho. Por que, que eu acho não? Por que, que eles estão comprando esse discurso? Porque é criar um inimigo. Aqui eles não conseguem entender, que as pessoas não conseguem. Se você explicar para um cachorro, se você pegar um cachorro e falar, senta aí, Totó, é o seguinte: quando duas pessoas têm só um filho, em média, e aí outro casal tem um filho, vão ser duas crianças quando essas pessoas morrerem. Vai cair pela metade a população. E aí depois, se essas pessoas tiverem um filho, a tendência a se manter vai cair pela metade de novo, até sumir, tá? Então, se você explicar para qualquer pessoa que sabe que 2 mais 2 são 4, elas vão entender que o problema de Portugal é que há 40 anos atrás, em 1985, tinha mais portugueses em Portugal do que 2025. Isso é um problema. Se você pegar aí agora no seu celular, que tem Google, tem um negócio excelente para você pesquisar informações que chama Google. Você vai lá, pesquisa população de Portugal, você vê histórico e vê em 1985. Tinha um pouco mais de 10 milhões de portugueses aqui. Hoje em dia tem menos de 10 milhões de portugueses. Tem um total de mais ou menos 10 milhões e 500 pessoas aqui no total, mas 1 milhão é imigrante, ou seja, tem menos de 10 milhões de portugueses. A população está diminuindo. Aí o que acontece quando a população diminui? Você não tem condição de pagar a aposentadoria de quem está envelhecendo, porque além de diminuindo, a população está envelhecendo. E quem paga a aposentadoria dos velhinhos não fica, quando você desconta seu INSS, sua segurança social, não fica uma caixinha escrito seu nome, Kevin, e o governo vai guardando lá como se fosse um cofrinho. Ele paga as pessoas que estão aposentadas com o seu dinheiro. Ele não está guardando para você. E quanto menos pessoas trabalhando e mais pessoas aposentadas, maior o déficit para pagar essas pessoas. E aí, quando a população começa a diminuir, você constrói casa e você não vende. E aí começa a gerar um caos, você começa a vender menos no mercado, tudo gira um caos. Começa a ter menos arrecadação de imposto, porque velhinho paga menos imposto e recebe mais do governo. Esse é o problema principal, além de vários outros problemas que esse país tem. Não produz nada. Portugal não produz nada. Portugal acabou a energia de Portugal, acabou a energia da Espanha e acabou de Portugal, porque não produz nem a própria energia. Então tem vários problemas antes de falar de imigração, mas isso é o que gera like na política. Então eles vão bater nessa tecla. E na hora que passar
a eleição, vai voltar a ser tudo como era antes. Você que é brasileiro, você já devia estar acostumado com mentira sendo contada em época de campanha. Você já devia estar acostumado. É óbvio que a gente não tá, senão a gente não elegia as merdas que a gente elege há 50 anos. Não tá, deveria. Mas aqui é igual o Brasil. Aqui o cara promete, a pessoa vota, ele não cumpre e ganha de novo. E fica com o fã-clube dele. É igual. Portugal é igual ao Brasil. Não superestima muito não, que é igual, é igual, é igual. O povo é a mesma coisa. Alienado do mesmo jeito. Então você, pelo menos, não seja alienado. Vai voltar tudo ao normal depois disso, tá? E só que aí entra a outra coisa que você deveria se preocupar. A política inflamando esse discurso anti-imigração, isso é ruim para mim, para você, porque tá sendo falado por aí que a culpa de todo o problema de Portugal é nossa, é minha, que eu não tomo uma multa, que eu não pago, que eu não xingo um filho da mãe no trânsito porque minha mãe me deu educação, não deixo de pagar uma conta, pago imposto, não falto do trabalho, nem fico doente, não faço nada de errado. A culpa é minha. Eu que estou contribuindo, pagando caríssimo para viver e sendo xingado ainda na internet e daqui a pouco na rua também. Então é com isso que você tem que se preocupar, com esse sentimento anti-imigração. O que eu faria? Não preciso ficar falando meus planos aqui, mas o que eu faria se eu fosse você? Organiza a sua vida para já deixar esse continente, tá? Porque se você não percebeu o que está acontecendo, está criando um sentimento anti-imigração que já aconteceu nos anos 40, está se repetindo. Parece alarmismo, conspiracionista, mas tudo tem um começo, sabe? Não vai acontecer o que aconteceu antes, porque eu espero que não, né? Porque hoje em dia tem internet, e às vezes as pessoas é só entrar no TikTok e ver, pô, tá acontecendo um absurdo. Mas enfim, agora eu sei que aqui vai ter muita gente que vai odiar essa opinião que eu tenho, porque o que você quer ouvir é que Portugal é um paraíso, que quando Jesus voltar ele vai descer em Portugal, de tão bom que aqui não tem problema nenhum, vem mesmo, porque você quer um viés de confirmação. Você escolheu vir para Portugal, você quer ouvir pessoas que confirmem que você escolheu certo, porque você não quer se sentir burro, que nem eu tô me sentindo, por exemplo. Você não quer se sentir burro, é orgulho. Então, quando você ouve uma opinião contrária à sua, você fica irado, você fica puto da cara e quer xingar a pessoa, porque ela pensa diferente de você, que ela tem uma opinião diferente de você, ou porque ela sabe que 2 mais 2 são 4, e você fica discutindo que não é 3 e às vezes pode ser 5. Então é simples, é como eu falei, um cachorrinho consegue entender que se a população tem em média um filho, a população vai diminuir. Um cachorrinho consegue entender. É capaz dele começar a falar, por que você está falando essa coisa óbvia? Para com isso. Aprendeu até a falar, e tem gente que não consegue enxergar o óbvio. Isso é triste. Agora, você que quer um discursinho, tem um monte de youtuber bom aí que fala um discurso de que aqui é o paraíso, aí ele vai lá e te vende um e-book que você não precisa, te vende um curso de como vir para Portugal, te vende um seguro viagem, te vende uma agência de seguro viagem, sendo que você, brasileiro, não precisa de seguro viagem. Aí quando aparece alguém aqui, eu não ganho nada falando que eu não acho que você deveria vir para cá ou que você deveria ir embora, eu não ganho nada. Pensa comigo. Esse tipo de vídeo que eu falo falando esse tipo de opinião, eu só perco inscrito e não dá like. Mas eu prefiro falar o que eu acho que é verdade. O que eu tô vendo de verdade. Ao invés de vir aqui falar que é um paraíso e te vender coisa que você não precisa comprar. Porque eu não precisei quando eu vim pra cá. Eu não paguei nada pra ninguém. Não paguei relocation, não paguei curso, não paguei e-book, eu não paguei nada pra ninguém. E eu sei que você não precisa. Eu sei que é caro vir pra cá. E aí eu, trouxa, fico fazendo pras pessoas o que eu gostaria que fizessem pra mim. E ninguém valoriza. Por quê? Porque devo ser trouxa. Mas eu não vou mudar quem eu sou e começar a te dar golpe só porque você gosta de golpista. Você gosta de Virgínia, você gosta de Oruan, você gosta de Pablo Marçal, você gosta desse tipo de gente que te engana, que te vende tigrinho, que faz você de trouxa. Mas eu não vou ser esse tipo de gente porque você gosta disso. Então as pessoas que quiserem ouvir uma opinião que às vezes não é muito popular, que às vezes não é o que você está pensando, continua aqui. Quem não quiser pode ir embora. Eu não ligo, não me importo. Eu não me importo, eu vou continuar falando o que é verdade pra mim. E é isso. Resumindo, tá, pra você que não prestou atenção em nada que eu falei, eu acho que você não deve se preocupar com isso. Isso é promessa de campanha e a gente é brasileiro, a gente sabe o quanto político mente. A profissão deles é mentir e se eleger. Eles não fazem nada pela gente. A gente sobrevive apesar da política, não é graças à política. Eles estão aqui para atrapalhar a nossa vida e mentir para se eleger e conseguir manter o poder. O poder deles na política e o poder dos amiguinhos que eles podem ajudar.
Todo mundo, não é o capitalismo, não é Bolsonaro, né? Todo mundo, a política esse é o modus operandi da política. É te prejudicar e ajudar os deles com o seu dinheiro. É só isso, é só para isso que serve. É mentir, se eleger e perpetuar o poder. Você já devia ter entendido isso, você já é adulto. Mas enfim, é isso. Quer ouvir mentirinha? Tem um monte de canal bom, Mila Betoc, que vai te vender e-book aí de o que é NIF, o que é NIS, o que é passagem. Aí você compra, paga e agradece ainda, idolatra. E aí é esse tipo de gente que faz sucesso. Se isso for sucesso, eu não quero fazer, tanto faz. Você já pode ir embora agora. Não faz diferença pra mim. Eu já tenho tudo que eu preciso, graças a Deus. É isso. Vou continuar falando minha verdade aqui, apesar de você não gostar. E é isso. Se você consegue ouvir opiniões contrárias à sua, ou se você, enfim, e respeitar e discutir com respeito, comenta aí. Se você quiser fazer um conteúdo me refutando, falando que eu tô falando besteira, se você for educado, eu vou te divulgar. Eu quero que todo mundo cresça. Eu caguei pra competição. Não existe competição, isso é uma mentira. Você discorda de mim? Faz um vídeo falando que discorda. Faz um react, faz qualquer coisa e me manda que eu te divulgo. Desde que você seja educado. Eu não quero ser seu concorrente, não. A gente devia todo mundo se ajudar e falar a verdade, o que tá pensando de verdade, sem querer tirar proveito do outro. Mas enfim, é isso. Se foi útil para vocês esse conteúdo, deixa o like aí, me segue aqui, me se inscreve, depende de onde você estiver vendo, que não custa nada para você e faz total diferença para mim. E eu quero saber a sua opinião. Comenta a sua opinião, comenta se chegou o seu cartão ou não, pra galera se comunicar e saber o que tá acontecendo. Eu já falei, no meu caso não chegou. E já fazem quase 3 meses que eu fiz a entrevista. Tá demorando por causa da eleição. Depois vai voltar tudo ao normal. Ao normal atrasado, como Portugal sempre foi. E nunca foi organizado. E não vai ser agora que vai ser. Ah, e só um adendo, tá? É uma coisa que eu esqueci de falar. Eu já falei no decorrer do vídeo aqui que Portugal depende de todo mundo para tudo. Para energia, para alimento. A Europa toda depende de outras pessoas, de outros países, para quase tudo. Para insumo, para alimento, para energia. A Europa depende de todo mundo para tudo. E tá no momento, ainda mais com exemplos aí de países mais poderosos, aí, de presidentes mais anti-imigração, tá indo por um caminho de comprar briga com países que eles dependem, tipo o Brasil. O Brasil é o maior exportador de alimento do mundo, o Brasil é o país que mais tem gado no mundo, é um dos países que mais tem terras raras no mundo, então o mundo depende do Brasil. E estão estreitando relações entre o Brasil, tratando o imigrante desse jeito. Se a gente tivesse presidentes e chanceleres aí, embaixadores de pulso firme, a gente colocaria algumas sanções nesses países, mas o Brasil ele é assim, ele gosta de vender caro para vender barato para a Europa para lucrar bastante e vender caro para a gente que mora no Brasil. E enquanto a gente é maltratado fora do Brasil. Então não dá para contar com o Brasil. O Brasil tá contra a gente, infelizmente. Mas eu tô falando isso porque o mundo tá muito instável e você vir para um lugar que depende do mundo para tudo, que no caso da Europa é o pior lugar para você ir. Numa instabilidade de conflitos, numa instabilidade econômica principalmente, tá? O mundo financeiro tá ruindo, já falei sobre isso, o dinheiro não tem valor, mas as pessoas não descobriram que 2 mais 2 são 4 ainda. Você vai explicar economia para as pessoas, é complicado. E sim, eu estudei economia, muita gente fala que você não estudou nada, como se me conhecesse, enfim. O que eu tenho de diploma, um monte de gente aí não tem de QI, mas enfim. Desculpa parecer arrogante, mas às vezes acaba a paciência. Mas assim, a Europa para mim é o pior lugar para você vir agora, nesse momento de estabilidade do mundo, tá? Se você não sabe o que está acontecendo, se informa, porque estão acontecendo coisas graves. E Portugal é o pior lugar da Europa para ir nesse momento. Então você escolhendo vir para cá, você está indo para o pior lugar do pior lugar. Lembra que o mundo é muito grande, que tem países se desenvolvendo muito e muito rápido. Se eu soubesse, tivesse a informação que eu tenho hoje, e tivesse prestes a tomar essa decisão de sair do país hoje, eu ou ficaria para o Brasil ou iria para o Uruguai. Ou eu iria para Oceania, para Austrália, para de repente a Nova Zelândia, ou para a Ásia, alguns países da Ásia. Tem muito lugar crescendo muito. O sul da América, a Ásia, são o futuro. A África são o futuro. A Europa é o passado. Entende? Aqui já não tem mais para onde subir, não tem para onde crescer, economicamente falando. Então tudo vai ruir, porque a economia está ruindo e a população está ruindo, porque não nasce gente. Então tudo vai ruir aqui. Então você está vindo para o passado. Então é essa reflexão que eu quero deixar com você aqui. Não quero que você concorde, já falei tudo isso, enfim. Era só para complementar. Obrigado pela atenção. Tamo junto.